Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 7. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Deus me inspirou meu coração para nós meditar nesta mensagem, uma vez mais aqui, adorar a Deus e sermos edificados por esta instrução do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 7 e no versículo 7. Amém? Quantos encontraram, diga glória a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, amado irmão. Louvado seja Deus. O tema desta nossa mensagem, aleluia, que eu dei para esta reflexão nesta noite é palavras de fé. Amém? Palavras de fé. Glória a Jesus Cristo. Aleluias. Amada igreja do Senhor Jesus, quando nós olhamos, não agora propriamente ao capítulo 7, já falando, discorrendo sobre ele, mas quando olhamos para o capítulo anterior, o capítulo 6 de Lucas, aleluia, nós vemos que ainda que o relato de Lucas, ele pode não ser preciso quanto à ordem cronológica, dos acontecimentos, nós vemos que o Senhor Jesus, ele aborda vários assuntos, e dentre os grandes ensinos, as grandes verdades que Jesus traz, no capítulo 6, ele fala sobre o amor e o perdão. Amém? Louvado seja Deus. Agora nós vemos que não é fato só de falar, existe também o fato de ser revelado e demonstrado na prática, Aleluia. E Jesus, então, quando acontece de nós agora chegarmos no capítulo 7, Lucas ele descreve que o Senhor Jesus, ao concluir as suas palavras ao povo, Jesus entra em Cafarnaum, e a Bíblia diz que Jesus ele é procurado, por alguns anciãos dos judeus, e eles vêm trazer um pedido para Jesus. Eles vêm justamente pedir por um centurião romano, Ele pediu para que os anciãos pudessem ir até Jesus, para pedir a ele que pudesse curar um servo seu. Ele tinha um criado, um servo, poderíamos dizer também que é um escravo daqueles tempos, mas é chamado de servo, Mas uma coisa é certa, este centurião pede para que possam ir a Cristo, a Jesus, para que ele pudesse ser curado. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Agora, queridos, nós vamos abordar aqui neste capítulo 17, capítulo 7 de Lucas, louvado seja Deus, nós vamos abordar 4 importantes características da fé. Amém? Nós vamos agora tratar desses acontecimentos, desse relato, de Lucas capítulo 7, que está bem claro aqui, do versículo 1, até o versículo 10, nós vamos falar sobre isto. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E a primeira característica que eu pude observar, aleluia, no contexto deste capítulo 7, louvado seja Deus, do versículo 2 a 5 agora para nós lermos. Amém? Porque no versículo 1, aleluia, está esclarecendo o que eu já disse, que Jesus concluiu as palavras e se dirigiu, a Cafarnaum, ele entrou em Cafarnaum, louvado seja Deus, mas diz assim no versículo 2 até o 5, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte.
E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. A primeira característica eu chamei de uma fé construída pelo amor. Amém? Uma fé construída pelo amor. Louvado seja Deus. Amados, é importante aqui a observação sobre quem, é a pessoa, quem é aquele que está pedindo a intervenção de Jesus. Aquele que está pedindo para que os anciãos dos judeus possam ir até Jesus para suplicar, para rogar com instância a Jesus para que pudesse vir curar o seu servo. É justamente um homem, um centurião romano. Amém? Ele é um oficial de Roma, do exército. Ele é um daqueles que faz parte de todo aquele sistema opressor de Roma. Ele é um oficial, comandante de uma centena de soldados, Ele é um homem de autoridade. Ele é um homem que tem poder designado a ele. E este homem, ele não fazia parte do povo de Deus. Ele não faz parte, até aquele momento, ele não faz parte da aliança, porque ele não é judeu. Ele não faz parte das promessas de Abraão. Então, mas a Bíblia destaca que mesmo este homem sendo um gentil, a Bíblia vai mostrar que ele era um homem temente a Deus. A Bíblia vai destacar o seu caráter e a sua fé. Amém? As características que estão aqui, mostrando pelo texto bíblico, mostra que ele tinha caráter, mostra que ele tinha fé, mostra que ele mesmo sendo um gentil de outro povo, ele era romano, mas ele era temente a Deus. Amém? Aleluia. E também fica, amados, aqui evidente, que este homem tem um coração cheio de fé, não que só evidencia o caráter e a fé dele, mas um coração cheio de fé, uma fé que foi construída e marcada pelo amor ao próximo, porque ele não está agora pedindo para que os anciãos dos judeus vá a Jesus para um benefício seu. Ele não vai pedir porque ele precisa de uma cura, porque ele precisa de um milagre, porque ele precisa da intervenção do Cristo, de Jesus na sua vida. Não, ele vai pedir por um amigo. É um criado, mas é mais do que um criado. É mais do que uma pessoa que é um chamado escravo, um servo. É um amigo, porque ele vai rogar por esta pessoa. Aleluia. Você está entendendo, amado? Então revela-se que o coração dele está cheio de amor, porque ele sabe o estado que está o seu criado. É seu amigo, não é somente um criado. Aleluia. Porque quando nós lemos, está escrito assim, o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Então veja que é um servo, é um escravo, é um amigo dele, é um serviçal, mas é um amigo dele, mas a quem ele muito estimava. Louvado seja. Então ele tem um carinho, ele tem um apreço por esta pessoa. Amém? Ele tem um amor no coração por esta alma, por esta vida, e ele vai demonstrar isso através da sua fé. Ele constrói a sua fé com base no amor que ele tem pelo próximo.
Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, querido, que apesar deste centurião ser um homem poderoso, porque a sua condição lhe dava autoridade, poder para que ele pudesse se desfazer daquele servo doente, ele podia se desfazer dele. Está doente, não serve para mais nada, se desfazer dele. Ele poderia arrumar um outro servo, um outro escravo, outra pessoa que pudesse auxiliar nos afazeres da casa, né? Mas, olhando para isto, ele tinha um coração cheio de amor por esta pessoa, e o servo não tinha direito nenhum. Então ficaria difícil para esse servo, porque ele não tem direitos, né? Mas esse homem, apesar do seu poder, apesar da sua autoridade, de poder fazer o que ele quisesse, nós vamos ver que ele, aleluia, de qualquer forma, ele se preocupa com o seu servo, porque ele demonstra compaixão, e ele envia um pedido de socorro para Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. Ele pede para os judeus, vá em busca daquele que quem sabe ele possa dizer assim, vai em busca daquele que nós ouvimos falar dele, que é o Messias, aquele que é o enviado de Deus. Busquem ele, por favor, e peçam para que ele venha para curar o meu servo. Você está entendendo, amado? Amém? Estamos conjecturando, mas é uma possibilidade, porque ele vai pedir, né? E para pedir tem que ter um diálogo, né? Tem que ter alguma coisa ele falou, né? Amém? Louvado seja Deus. Outra evidência do exercício da fé no coração desse centurião está nas palavras, né, dos anciãos dos judeus, quando eles mesmos testemunharam para Jesus, né? Você lembra o que eles disseram para Jesus? Eles disseram, ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Você está entendendo, amado? Então veja que os judeus estão testemunhando, dizendo para Jesus, olha, ele é romano, ele não é do nosso povo, mas ele é amigo do nosso povo. Amém? Aleluia. Então veja, amados, que normalmente romanos e judeus não tinham uma boa relação. Não era, o seu relacionamento não era amigável. Eles viviam em atrito, judeus e romanos, porque Roma exercia poder, autoridade, domínio, e os judeus esperavam o Messias que pudesse mudar a história desse domínio, dessa imposição de Roma. Havia atrito entre eles, mas a gente olha que este centurião, ele era respeitado pelos judeus, por conta da sua generosidade. Ele era uma pessoa de um coração generoso, a sua generosidade era grande, o seu coração estava aberto, ele era diferente, louvado seja Deus. Você está entendendo, amado? Este homem era diferente, então ele tinha um relacionamento bom com os judeus, por isso ele era amado pelos judeus, enquanto alguns eram detestáveis, né, aos judeus. E os judeus detestavam, porque eles eram opressores, mas este homem não. Você está entendendo? Aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então nós vemos, amado, que a fé deste homem, a fé deste centurião, ela é marcada pelas obras. Amém? E a Bíblia vai dizer, Tiago escreveu em Tiago 2,26, que a fé sem obras é morta. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Porque a sua fé, a fé deste homem, ela nasce de um coração cheio de misericórdia. Ela nasce de um coração cheio de amor, cheio de cuidado. Um coração que se move em favor dos outros.
É nisto que está a base, está pautada, aleluia, aquilo que está acontecendo na vida deste centurião. Este homem possuía uma fé verdadeira no seu coração, e está sendo construída cada dia de um relacionamento com Deus, porque ele sabe quem é o Deus dos judeus, ele sabe quem é o Deus do pai Abraão, ele sabe quem é. Aleluia. Então ele tem esse sentimento dentro do coração dele. Você está entendendo, amado? Não é a base da opressão, essa não é a base dele. Ele é diferente. Aleluia. Esses dias, amado, deixa eu contar algo para você. Esses dias, para você ver como que são as coisas, né? Esses dias eu fui no mercado e assim que eu cheguei, estacionei, eu fui passar perto de um jovem que vende ali o seu produto, seus guardanapinhos, suas coisas, para poder estar desempregado, para poder ter uma renda. E quando justamente no momento que eu passei, eu vi que o segurança do mercado, um grande mercado, eu vi que o segurança deu uma palavra para ele de opressão, de intimidação, sabe? E saiu. Eu cheguei até ele e falei com ele. Eu falei, se ele veio te intimidar? Ele falou, sim. Ele sempre está fazendo isso e eles não querem que eu fique aqui vendendo aqui na rua, mas eu estou na rua. Eu estou aqui na calçada, estou na rua. Mas eles não querem. Eu falei assim, você está desempregado? Ele falou, estou. Eu falei, você já pediu emprego para eles? Já mandou currículo? Ele falou, já, mas nunca me chamaram. Falei, tá bom. Peguei, entrei no mercado. Fui falar com o gerente do mercado. Só que antes eu dei uma palavra para o segurança. Eu falei assim, que é isso, rapaz? Você vai lá pressionar o rapaz? Deixa o rapaz trabalhar. Mas os grandes lá, né, a autoridade, não quer que ele fique aqui vendendo aqui. Eu falei, mas ele está na rua, está na calçada. Mas eles não querem. Eu falei, tudo bem, você está fazendo seu trabalho, amém. Mas eu fui falar com o gerente. E quando eu fui falar com o gerente, eu falei para ele assim, eu tenho um rapaz lá, assim, e tal. Ele disse que mandou um currículo aqui para você e tal. Ele falou, é verdade. Ele ficou de mandar para mim. Só que não chegou na minha mão. Eu pedi para ele entregar para mim, eu já conversei com ele. Eu falei assim, então, porque a gente precisava olhar para a situação, né, às vezes vulnerável. O rapaz está desempregado, precisando alimentar a família dele, a casa dele, vendendo seus produtos. E ao invés de poder ajudar ele, trazer ele para trabalhar no mercado, fica oprimindo ele para ele não vender aqui, para ele sair daqui, sair da rua e... Falei assim, então eu precisava olhar com um olhar de empatia, pela necessidade. Ele falou assim, eu falei, é verdade. Ele falou assim, então, mas você vai passar por lá? Eu falei, vou. Ele falou, fala para ele trazer o currículo para mim, entregar na minha mão. Eu falei, então tá bom. Agradeci a ele, e quando eu saí do mercado, eu falei para o rapaz. Então você entende, amado, o que eu quero dizer aqui? Eu não estou colocando aqui a condição do mercado, a condição disso, daquilo, não, do segurança, não. Eu estou dizendo que os grandes, eles têm às vezes por questão assim de oprimir os pequenos. Uma pessoa desempregada, uma pessoa que está necessitada, uma pessoa que precisa. Você está entendendo, amado? Ou seja, é mais difícil ir lá e acolher ele e falar assim, olha rapaz, você está desempregado, nós sempre estamos contratando aqui, vamos te colocar aqui dentro para você trabalhar, já que você precisa sustentar a tua casa. Mas não, é mais fácil os grandes ir lá e falar, não, expulsa ele de lá. Tira ele de lá, porque ele não pode ficar vendendo na esquina do mercado. Ele não pode ficar vendendo ali nas mediações do mercado. Olha aí, irmão. Vê se tem lógica isso. Você está entendendo? E eu estou colocando esse exemplo porque Roma era opressora. Este centurião tinha tudo para ser um opressor, tinha tudo para descartar o servo dele, mas ele tinha um coração de fé, de amor, de compaixão, e ele vai lá pedir, olha, vão a Jesus e fala para ele vir para curar o meu servo.
Você está entendendo? Nisto a fé, nisto a compaixão, nisto evidencia que Ele vai construir cada dia a fé no seu coração. Aleluia. E eu não estou contando isso aqui, amado, longe de mim qualquer situação para mim aqui, porque não é isso que eu quero deixar em evidência. Eu quero deixar em evidência que infelizmente os grandes são mais opressores do que generosos e compassivos e misericordiosos com quem é em situação vulnerável. É isso que a gente vê, é isso que a gente está observando no mundo, a falta de amor que existe. Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Você pode glorificar Jesus nessa noite, porque Ele é digno de toda honra e é digno de toda glória. Aleluia. Então é assim, né, amado? Quem poderia ajudar, acaba oprimindo, né? Não é assim? Louvado seja Deus. E eu espero que dê tudo certo, que Deus abençoe ele, né? Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida dele. A gente sempre cooperou, sempre ajudou ele lá com a dificuldade dele, né? Sempre deu uma contribuição para ele poder, né, sustentar lá a sua casa. E eu espero que haja resultado, que Deus abençoe, né? Que possa, né, dar certo de ele levar o currículo, de começar a trabalhar. Que Deus abençoe e prepare em nome de Jesus Cristo, né, amado? Seja diferente essa situação. Aleluia. Segunda característica, amado, versículos 6 e 7, amém? Está escrito assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Amém? Aleluia. Então agora nós vemos aqui uma fé que é construída pela humildade. Amém? Aleluia. Não se esqueça, querido, que o tema da nossa mensagem é palavras de fé. E agora nós vemos uma fé construída pela humildade. Aleluia. Amados, a evidência da humildade está em sua palavra. Este homem mandou agora amigos para dizer para Jesus: não sou digno. Olha aí. E reconhecimento, não sou digno, né? Ele reconhece que não é digno, porém ele reconhece o senhorio, a autoridade de Jesus, né? Aleluia. Porque ele sabe muito bem quem ele é diante da pessoa de Cristo, diante da pessoa de Jesus, diante da pessoa que ele já ouviu falar que é o Messias enviado de Deus. Então ele reconhece a sua posição, ele reconhece a sua condição. Amém? Aleluia. E mesmo com autoridade, né? Mesmo com autoridade, louvado seja Deus, e posição, ele se humilha diante do Senhor Jesus, né? Aleluia. Porque a sua fé, ela é construída através da sua humildade, o reconhecimento da sua indignidade e a confiança absoluta de crer que a palavra de Jesus era suficiente. Aleluia. A palavra de Jesus era suficiente. Amém? O texto está deixando bem claro isto, porque ele está dizendo: eu não sou digno. Diz para ele: eu não sou digno nem que entres na minha casa, mas manda uma palavra, porque se mandar uma palavra, o meu rapaz vai ser curado. Você está entendendo o reconhecimento, querido? Louvado seja Deus, né? Então ele está vendo aí que a palavra de Jesus é suficiente, né? Aleluia. Então você vê que ele não exige nada, ele não faz imposição, ele apenas confia. Aleluia. É o que está escrito ali: eu não me julguei digno, mas manda uma palavra. Ele só confia, ele só acredita, ele só tem fé que uma palavra de Jesus pode mudar a história lá na sua casa. Uma palavra traz a bênção, uma palavra traz a vitória, uma palavra de Jesus muda a história. É só uma palavra. Ele sabia disso.
Amém? Ele reconhece isso. Aleluia. Então olha que a humildade de Jesus, do centurião, está construindo a fé. Amém? Se o amor já está construindo essa fé, agora a humildade dele é mais uma alavanca, é mais uma etapa gloriosa para que ele possa se levantar como um gigante da fé. Amém? Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Amada igreja do Senhor, nós vemos que este é um posicionamento que nós temos que ter. Nós precisamos, amados, porque, aleluia, nós temos que entender que nada se baseia em exigências, nada se baseia em nós poder achar que, porque Deus tem poder, porque Ele tem autoridade, Deus Ele é obrigado a fazer. Pelo contrário, nós precisamos nos submeter para alcançar a graça de Deus. Não há imposições nenhuma que eu e você possa, porque nós já falamos sobre isso agora nas mensagens passadas. Não há nenhum mérito, querido, não existe mérito, nada diante de Deus. Nenhum mérito nosso pode alcançar o coração do Pai, para que Ele possa designar alguma coisa, mas somente o poder da sua graça é que pode fazer por nós. É porque Ele é bom, é porque Ele é quem tem autoridade, é porque quando nós nos submetemos e dissemos a Deus, faça-se conforme a tua vontade, Ele vem com a sua suprema vontade, com a sua suprema ordem, com a sua glória, e Ele opera o milagre na nossa vida. Você está entendendo, querido? Tiago também escreveu no capítulo 4, versículo 6, ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Então é simples. Deus resiste aos soberbos, né? Aleluia. Quando o coração está aí soberbo, estufado, né? Imponente, né? Eu posso, eu faço, eu sou bom, eu sou isso, aquilo, né? Não é nada, amado. Se a graça de Deus não manifestar, se o poder de Jesus não vir, né? Não chegar, amém? Então se submeta, em nome de Jesus. Nós vemos aí este homem centurião, construindo a sua fé, através da sua humildade, amém? Aleluia. Terceira característica, versículos 7 a 9, está escrito assim, vamos ler mais uma vez o versículo 7 até o 9. Por isso mesmo eu não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Uma fé que crê no poder da palavra. Amém? Aleluia. Agora, a evidência que é uma fé, ele constrói a sua fé. Agora é uma fé que crê no poder da palavra. Amém? Aleluia. Por isso que ficou bem evidente, nós lemos mais uma vez o versículo 7, qual o Senhor diz, Ele diz, né, mandou avisar, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Amém? Louvado seja Deus. Então, querido, fica mais que evidente que o centurião reconhece, ele entende a autoridade de Cristo, algo que muitos daqueles, a maioria dos judeus daquele tempo não reconheceram. Eles não reconheceram que Jesus tinha autoridade, que Jesus era enviado de Deus, eles não reconheceram, mas agora este centurião, ele reconhece, aleluia, louvado seja Deus, e ele entende, amados, ele entende que a palavra do Senhor Jesus, ela tem poder à distância, ele entende, aleluia, que
é a palavra do próprio Deus. Ele sabe porque a palavra que ele diz não é algo simples, não é algo que se diz para qualquer pessoa, mas para a pessoa certa. E ele sabe com quem ele estava falando, né? Não diretamente. Quando nós olhamos para Mateus, no relato do capítulo 8, se não me falha a memória, Mateus, ele fala sobre esse assunto também, ele relata esse episódio. Mas ali no episódio de Mateus, ele diz que o próprio centurião chegou a Jesus e se humilhou, e teve esse diálogo com ele, né? Mateus relata dessa forma. Está errado? Não. Cada um está relatando conforme a sua visão. O fato é o mesmo. Aconteceu, é o mesmo. Tanto Mateus como Lucas relatam que aconteceu a respeito da fé desse centurião. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, uma coisa é assim, porque Jesus se admira da sua fé, porque é uma fé que confia sem ver. Ele estava dizendo: olha, eu não preciso ver ele aqui na minha casa, eu não preciso que ele venha e entre na minha casa, porque eu não sou nem digno que ele entre aqui, põe os pés dentro da minha casa. Mas tem uma coisa, basta uma palavra dele. Então ele está dizendo assim: olha, eu confio, eu tenho fé que uma palavra, amém, do Senhor já é suficiente. E é o que diz a Bíblia Sagrada. Hebreus 11:1 diz para nós: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Aleluia, amém? É isto é fé, louvado seja Deus. Então é por isso, né? Agora, amados, é importante, né? Porque quando nós estamos exercitados na fé, quando nós possuímos uma fé firme, madura, autêntica, nós não precisamos de sinais visíveis. Se a nossa fé, ela está fortalecida, ela está amadurecida, aleluia, dentro de nós, no nosso ser, no nosso coração, nós não precisamos de sinais visíveis, porque nós nos apoiamos inteiramente nas promessas de Deus. Eu me apoio na palavra, eu me apoio na promessa, está aqui na Bíblia, é palavra, é promessa dele, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na vida da igreja, vai se cumprir sobre este mundo, a palavra revelada de Deus. Eu preciso ver alguma coisa para ter certeza disso? Não, a fé que eu tenho aqui dentro de mim, é que essa palavra é a verdade. Ela foi dita por Deus, vai se cumprir em toda a integralidade dela. Aleluia. O Senhor será glorificado, o Senhor vai ser exaltado. Aleluia. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E quando nós vemos Jesus lá em João 20:29, ele diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Amém. Você pode glorificar Jesus por isso. Louvado seja Deus. Bem-aventurado são os que não viram, mas creram. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amados, veja as palavras desse centurião, né? Elas revelam ser a base, né, da sua fé, para que ele pudesse crer nas palavras, né, de Jesus. Aleluia. Quando ele diz assim, ó: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Aleluia. Esta é a base. O porquê que ele cria em Jesus? Por que ele acreditava que ele tinha autoridade, o senhorio do Cristo? Por quê? Porque a base dele está justamente aqui na sua palavra. Agora, no que ele se firma, né? Aleluia. O centurião, ele usa a sua experiência militar, né, para explicar a sua fé.
Ele pede para os seus amigos dizer para Jesus essas palavras. E ele está usando a sua experiência militar. Ele está declarando que ele se submete à autoridade que está acima dele. E também, abaixo dele, ele delega autoridade para os outros. Os que estão abaixo, ele tem autoridade. Mas os que estão acima dele, ele se submete à autoridade deles. Você está entendendo? Então ele está dizendo isso nas claras palavras que ele envia para Jesus. Eu sou homem sujeito à autoridade. E também tenho soldados às minhas ordens, debaixo da minha autoridade. Então, por conta disso, manda uma palavra. Você está entendendo? Louvado seja Deus, né? Aleluia. E assim, amado, nós vemos que ele está observando um fato, né? Que assim como as ordens elas devem ser obedecidas, é isso que ele está dizendo, as ordens precisam ser obedecidas. Eu obedeço à autoridade acima de mim, aqueles que estão abaixo de mim obedecem à minha ordem. Assim como as ordens devem ser obedecidas, ele crê na autoridade de Jesus, que somente uma palavra, somente uma ordem dada por Jesus tem poder de repreender, de arrancar a enfermidade física, a enfermidade espiritual. Ela é capaz de mudar toda e qualquer situação. É isto que ele está crendo, que somente uma palavra de ordem dada pelo Cristo mudava a situação da sua casa, a situação do seu criado. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Dá glória para Jesus nessa noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É uma palavra só, e ele está crendo. Louvado seja Deus. Em Mateus 28, 18, Jesus disse assim: toda autoridade, ou todo o poder, me foi dado no céu e na terra. Aleluia. Agora Jesus, ele está só ratificando, querido, depois da ressurreição. Ele está ratificando que ele, ou melhor, está ratificando aquilo que ele já possuía desde o princípio. Ah, mas depois da ressurreição Jesus recebeu toda a autoridade? Não. Essa autoridade só foi ratificada porque ele já tinha autoridade, aleluia. Ele já possuía essa autoridade. Tudo que ele fazia era debaixo da unção do Espírito de Deus, do poder do Espírito, aleluia. O Senhor ungiu ele para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus ungiu ele com autoridade e com poder. E ele, quando veio e foi encarnado, ele deixou a sua glória, mas sendo Deus, toda a autoridade, aleluia. Você está entendendo? Então ele só está ratificando o que ele já possuía, que ele veio para vencer e foi vencedor, porque a autoridade de Jesus ela é absoluta, ela é ilimitada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Oh, bendito seja o Senhor. E nesta noite ele está aqui presente, amado, na minha vida, na sua vida, para abençoar nosso coração, para abençoar nossa vida. Louvado seja Deus. Você está entendendo, querido? Agora, quando nós lemos no versículo 9, diz que Jesus admirou-se dele. Olha aí, querido. Veja, né, amados, que a palavra de fé desse centurião maravilhou Jesus, devido à sua humildade e à sua confiança em Jesus. Jesus admirou-se dele. E a Bíblia ainda diz, nós lemos que, né, Jesus voltando-se para o povo, ele diz: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você já imaginou, pastor Valdemar, uma grande multidão? Depois dessas palavras, Jesus olha para aquela multidão assim, ó, aquele povo extenso assim, olha para essa multidão toda assim e fala: aí ó,
nem em Israel eu encontrei fé como esta. Talvez o povo falasse, mas de quem? Ele não estava nem presente. Ele nem lá estava. E Jesus está vendo ali, testemunhando a fé que este homem possuía, porque ele deu a palavra que foram entregar para Jesus. E Jesus mostra para o povo tudo, para todo mundo que está lá, na sua grande parte, um povo que era incrédulo, mas caminhava, porque queria só ver sinais, porque queriam somente os pães e os peixes, gente que ficava só atrás dos benefícios. Então você vê, querido, que Jesus se admirou dele, aleluia. Então é importante isso, amado? Ele nem estava presente, e como ele disse, nem mesmo no meio do meu povo, nem mesmo em Israel, eu encontrei uma fé como esta, entendeu? Ele foi encontrar essa fé no coração de um homem gentil, de um romano, amém? Aleluia. E para nós finalizar, quarta característica, mas é uma característica final desse texto, desta história aqui da cura do servo de um centurião, no versículo 10, qual diz assim: e, voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo. Aleluia. Amém, igreja? Então, voltaram com a certeza do milagre. Aleluia. Amém? Amados, o milagre aconteceu sem que Jesus precisasse ir à casa do centurião. Amém? É o que está bem claro no texto. O milagre aconteceu, Por quê? Porque eles também creram. A partir do momento que houve aquele diálogo, houve aquela situação, Jesus parou. Espera aí, não precisa ir. Ele diz que não é digno, mas manda uma palavra, ele vai ser curado. Não precisava mais nada. Jesus se admirou da fé daquele homem, da humildade daquele homem. Então era só uma palavra. O texto não relata que Jesus mandou a palavra. Podia estar escrito aqui que Jesus disse: enfermidade, sai da vida desse servo. Não podia? Não. Não está relatado. Nem Lucas nem Mateus relata que ele falou alguma coisa. Não era preciso falar nada. A fé do centurião já moveu a mão de Deus. Aleluia. Aqueles homens, os anciãos que foram lá, aqueles rapazes, amigos que foram lá, quando voltaram também, voltaram crendo que o milagre já estava realizado, porque eles falaram com aquele que podia fazer o milagre. Aleluia. Então a palavra já fora dada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando diz a Bíblia Sagrada, eles voltaram para casa, quando lá chegaram, o servo já estava curado. Podia chegar lá, olhar, e o rapaz estava lá ainda, mas daqui a pouco o rapaz levanta, melhorei. Não, eles chegaram lá, a hora que eles chegaram, o rapaz já estava lá, de pé. Pode ter certeza disso, amado. Que o rapaz já estava curado, o rapaz não estava mais num leito, o rapaz não estava quase à morte, o rapaz já estava de pé. Quem sabe o rapaz já estava até fazendo um servicinho quando eles chegaram, não sei quanto tempo chegou, foi, a casa é perto, mas até chegar lá, o rapaz já se levantou. Nossa, eu estava quebrado ali na cama, quase morrendo, mas vou fazer o serviço já, Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Então o servo do centurião foi curado à distância. E todo esse acontecimento nos mostra o poder ilimitado que há na palavra de Jesus Cristo. Há poder na palavra.
A nossa fé e a palavra do Senhor, ela pode nesta noite alcançar aqueles que estão longe. Eu não sei quanto a distância que estão, e nós não estamos estabelecendo aqui em termos de medir que são em tantos metros ou quilômetros, não, aleluia, é na distância espiritual, estão longe, mas Deus pode alcançar, Deus pode chegar lá, Jesus pode tocar, Jesus pode mandar a sua palavra, aleluia, e imediatamente trazer cura, trazer libertação, trazer salvação, porque Ele é fiel, aleluia. Não depende de proximidade física para o milagre. Jesus deixou bem claro isso, Ele não precisava disso. Amém? Aleluia. Então, amados, nós, igreja do Senhor, nós, pastor Luciano, nós, obreiros do Senhor, igreja, irmãos, irmãs, jovens, precisamos ter fé, mesmo quando nós não entendemos de que jeito vai ser, como vai ser, de que forma vai ser, como vai acontecer. Nós precisamos ter fé e acreditar e confiar, aleluia, e se submeter, porque é o Senhor que vai fazer e é Ele que vai ser glorificado na nossa vida. Só acredite, amado, só acredite, só confie que Jesus tem toda a autoridade. Você está me entendendo nesta noite? Se você crê nisto, amém? Ele tem toda a autoridade, e é uma palavra dele, Ele muda histórias, amém? Louvado seja Deus. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus Cristo.